Olá! Começa agora mais um Fala Vereador. Em respeito às medidas de segurança para enfrentamento da Covid-19, nossa entrevista é remota. Este programa é um espaço para os parlamentares de Itajaí falarem a respeito de suas pautas legislativas e os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje, participa conosco o vereador Carlos Souza Santos, do Republicanos. Olá, vereador, tudo bem com o senhor? Olá, Maurício e todos os telespectadores da TV Câmara de Itajaí, como também os internautas. Boa tarde. Vereador Carlos, o senhor é o primeiro suplente do Republicanos, está no lugar do vereador Otto por 31 dias aqui na casa. Como o senhor avalia esse período, que já está quase no final, mas como que o senhor avalia a relação aqui com os parlamentares, o trabalho legislativo, a sua primeira experiência no poder legislativo de Itajaí? Muito bem, Maurício, é uma boa pergunta, né? Porque para mim é algo novo, né? Para mim é a primeira vez, como você mesmo disse, atuando, né? E também como suplente, o primeiro suplente, né? Com 671 votos, o primeiro suplente mais bem votado do Partido Republicanos. E para a gente é uma experiência também, né? Graças a Deus eu fui muito bem acolhido aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí, pelos nossos amigos parlamentares, né? Pelos servidores públicos. E confesso para você, Maurício, e todos que estão assistindo, é uma experiência ímpar, né? E com certeza a gente está aprendendo com tudo isso. E vou dizer uma coisa para você, Maurício, e todos que nos assistem. Uma coisa é a gente estar de fora, porque muitas das vezes a gente estando de fora, a gente tem uma noção, uma visão, né? Mas quando você está dentro e acompanhando de perto todo o processo, enfim, todos os requerimentos, os projetos de lei, estando ali dentro é outra situação. E uma coisa interessante que eu gostaria de falar, que a primeira vez que eu sentei na cadeira ali, para poder estar junto com os nossos amigos vereadores, eu senti um grande peso. Uma pessoa até disse assim para mim, porque eu sou pastor evangélico, né? Uma pessoa até falou assim, mas o senhor sentiu um peso assim, alguma carga negativa assim? Eu falei, não foi esse o peso que eu senti, mas sim o peso da responsabilidade, porque de fato e de verdade é uma responsabilidade muito grande a gente estar à frente, né, de projetos de leis, de estar ali podendo votar nos melhores projetos de leis e requerimentos que vai ser de bom proveito para a população itajaiense. Vereador, eu peço que o senhor conte um pouquinho quem é Carlos Souza Santos. É natural de São Paulo, veio para Itajaí faz quanto tempo, vereador? Como é que o senhor foi se inserindo aqui na sociedade catarinense? Muito bem, Maurício. Eu sou natural de São Paulo, tá? E a gente está aqui em Itajaí aproximadamente há 12 anos. Antes de vir para Itajaí, eu estive no continente africano, precisamente em Moçambique, à frente de um trabalho social através de uma ONG, né? E através desse trabalho que nós tivemos lá, inclusive estando como diretor executivo dessa ONG, nós podemos estar à frente de trabalhos expressivos no país, no caso, como eu já disse, em Moçambique, podendo ajudar as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas através desse trabalho social. E foi de lá, de Moçambique, África, que nós retornamos para o Brasil e viemos aqui diretamente para Santa Catarina, sendo que nós fizemos muitos trabalhos também na parte oeste e extremo oeste, né? Aqui de Santa Catarina, como por exemplo Chapecó, São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueiro, Mondaí, várias cidades ali da parte oeste e extremo oeste. E aqui em Itajaí, a convite do Republicanos, né? Eu vim para cá para fazer o trabalho junto, já tem aproximadamente 2 anos
que nós estamos aqui trabalhando a convite do Republicanos. Como que foi esse momento de inserção na política itajaiense? Com quem que o senhor começou a conversar, dialogar, da diretoria, até do próprio Partido Republicanos, mas também na comunidade? Como é que foi o incentivo? As pessoas que estavam ali com o senhor, que fez o senhor tomar a decisão, não, eu quero fazer política, quero participar do processo e desejo ocupar algum tipo de função para trabalhar aqui no município. Muito bem, Maurício. As primeiras conversas que nós tivemos foi juntamente com o ex-presidente do Republicanos, que no caso seria o Neguinho, né, da Janamar, e também o Otto, né, que já estava atuando aqui, no caso, há 2 anos atrás, já estava estava ainda no seu primeiro mandato, e conversando com eles e com as comunidades, com as pessoas aqui de Itajaí, a gente viu a necessidade da gente ingressar, né, nessa parte política para que da melhor forma possível a gente pudesse colaborar. É claro, Itajaí é uma cidade muito bela, uma cidade que está em desenvolvimento, né, está crescendo bastante. Se não fosse por conta dessa pandemia, eu não tenho dúvidas que nós já estaríamos lá na frente, mas a gente vê que há também uma certa necessidade da cidade crescer mais ainda, e tem um potencial muito grande de crescer mais ainda. Então, por todos esses motivos foi que nós assumimos, né, essa grande responsabilidade, porque é grande mesmo, de estar colaborando com o crescimento da cidade. Vereador, devido às suas atividades como pastor evangélico, o senhor passou por diversos municípios aqui da região sul, o senhor também já conhece muito bem o estado de São Paulo. Há diferenças, existem diferenças no cenário político, na maneira de fazer política, na maneira de gerir os bens públicos, os municípios, entre as cidades e entre os estados? O senhor percebe isso? Quais são essas diferenças, se há? Olha, as diferenças que a gente vê inclusive no tratamento, no próprio tratamento com a população. Claro, nenhum lugar é perfeito, né? Todos os lugares têm ali as suas vantagens, se eu posso dizer assim, e as suas falhas também. Não é diferente aqui de Santa Catarina, dos municípios que nós conhecemos, e por sinal, nesses 12 anos que eu tenho de Santa Catarina, eu conheço muito bem o estado, muito mais até do que certos catarinenses, porque eu já rodei bastante. Da primeira cidade que está lá na ponta, né, que é Dionísio Cerqueira, até aqui o litoral. Nós conhecemos praticamente todas as cidades aqui e por isso podemos acompanhar de perto, né, cada cidade, o tratamento de cada prefeito, de cada vereador em relação à população. Então, claro, tem as suas vantagens, mas tem também as suas desvantagens, né? O lado positivo e o lado que ainda precisa crescer mais, avançar mais. Então, por esse motivo, a gente está aí à disposição, principalmente agora aqui em Itajaí, dos itajaienses, né? E de todos que vivem aqui, porque nós sabemos também, Maurício, que aqui em Itajaí, assim como em todas as cidades de Santa Catarina, existem muitos imigrantes, né? Pessoas que vieram de outros estados, cariocas, paranaenses, pessoas do Rio Grande do Sul, né? Gaúchas. Existem muitas pessoas de vários estados, né? E também algumas até de outros países que residem aqui em Itajaí. Então, por isso que Itajaí é uma cidade assim que acolhe as pessoas de braços abertos. É uma cidade que a gente, vamos dizer assim, foi amor à primeira vista, né? Assim que a gente chegou aqui, a gente se apaixonou por essa cidade maravilhosa. Vereador, o senhor também falou que passou por outros países como Moçambique. O que o senhor percebeu lá? Claro que essa experiência foi durante atividades como pastor, mas o que o senhor percebeu lá socialmente? Há desigualdade social em Moçambique a ponto de ser lá e ser aqui no Brasil também um dos principais problemas a serem
enfrentados no pós-pandemia? Sim, e lá é um país que, inclusive, tem os seus problemas, né? Principalmente na parte, claro, financeira, mas na saúde lá, né? Existem muitas pessoas que são aidéticas lá, enfim, uma grande parte da população. E outras doenças também, como lá eles chamam paludismo, né? Aqui a gente chama de dengue, né? E também a malária. E assim, os recursos é muito escasso, é muito pouco lá, né? Então as pessoas realmente sofrem. E lá não existe classe média, para dizer assim para vocês. Lá ou a pessoa tem condição, ou a pessoa é rica, ela tem muito dinheiro, ou então ela não tem nada, ela é muito pobre, né? Então essa desigualdade é muito notória, se destaca muito lá em Moçambique, né? E então a gente foi lá exatamente como pastor, mas a serviço da população, das pessoas mais carentes, mais necessitadas. Por isso que eu fiquei à frente dessa ONG chamada ABC, para ajudar as pessoas mais carentes. E fizemos lá vários eventos, shows com os principais atores e cantores, né, do país, para poder angariar fundos, condições, alimentos, roupas, vestuários, para ajudar as pessoas que mais necessitavam. Faremos agora um rápido intervalo, voltamos em seguida com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do Republicanos, Carlos Souza Santos. Bom, vereador, a gente encerrou o último bloco falando um pouquinho das suas experiências em viagem a Moçambique em suas atividades como pastor. O senhor teve uma percepção lá da desigualdade muito contrastante, a desigualdade social, problemas na saúde. No Brasil, quais são esses contrastes? Quais são os efeitos dessa desigualdade, dessa diferença social existente? E também no sul do Brasil é possível perceber algumas outras peculiaridades sociais? Com certeza, Maurício. Embora o Brasil, com uma dimensão continental que tem, né, porque o Brasil é um país muito grande, né, em vista de alguns países, inclusive aqui da América Latina, é como se fosse um continente, né? Então, é claro que a gente sabe que as dificuldades são grandes também. Porém, o Brasil é um país mais rico, um país mais desenvolvido e, com certeza, tem toda a condição de ajudar melhor os mais necessitados, né? Os mais carentes. E aqui no sul do Brasil, embora nós temos aqui os 3 estados, né, que é aqui Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Paraná, são países ricos, são estados ricos, né? Estados prósperos, né? Mas há uma grande dificuldade, sim, porque a gente andou aí, inclusive pelos lugares mais carentes, vamos dizer assim, mais necessitados, né? E a gente vê que, vou falar especificamente aqui de Santa Catarina, que tem um potencial muito grande. Então eu vejo que o poder público deveria assistir melhor essas pessoas por conta daqui ser um estado rico, um estado próspero, né? Em comparação com outros países e principalmente com a África, não se compara. Então eu vejo assim que o poder público deveria atuar com mais vigor, né, para ajudar essas pessoas, porque não são muitas. Se nós formos fazer um levantamento, não são tantas pessoas assim que estão, vamos dizer assim, abaixo da pobreza, né? Então, o poder público, os governantes deveriam olhar com mais carinho para esse lado e ajudar essas pessoas, inclusive agora, principalmente, né, nessa época de pandemia, onde que muitas pessoas que tinham seus trabalhos, ainda que trabalho ambulante, trabalho informal, mas
agora muitos não estão tendo o seu trabalho, não estão tendo como colocar o pão dentro de casa, né? Então, eu sei que existe aí, ou existiu o auxílio emergencial, porém, infelizmente, não alcançou todos, né, que a gente gostaria que alcançasse. Na sua opinião, vereador, quais áreas e quais ações são essenciais para uma retomada do país daqui para frente, ao término da pandemia e no pós-pandemia? Bom, a princípio eu vejo assim, Maurício, que, é claro, devido a essa pandemia, foi algo que pegou todos nós de surpresa, ninguém esperava que isso acontecesse, né? Mas eu vejo assim, que nós temos que tomar todo o cuidado, todas as precauções, né? Como o Ministério da Saúde, né, tem aí orientado, né? As pessoas devem se precaver, álcool em gel, máscara, né? Aqui eu estou sozinho aqui no gabinete, então não estou usando máscara, mas eu tenho aqui, posso até mostrar, aonde eu saio a gente usa a máscara, né? O álcool em gel, então tomamos todas as precauções. Porém, o trabalho, eu vejo assim, não pode parar, porque a pandemia está aí ceifando muitas vidas, mas também o problema econômico também, o problema econômico com o desemprego, isso aí pode agravar muito mais ainda. Então nós temos dois grandes problemas, né? O problema da saúde e o problema econômico. Então eu vejo assim que nós temos que cuidar desses dois problemas com muita cautela. Claro, temos que prevenir, cuidar da saúde, mas as empresas, por exemplo, não podem parar, porque é dali que vem o sustento, né, para as pessoas. E se as empresas fecham, as pessoas ficam sem trabalhar, como que elas vão colocar o pão dentro de casa? Então eu vejo que tem que cuidar das duas coisas com carinho, né? A saúde e também a questão da economia, para que uma não venha afetar a outra. A gente precisa da saúde, mas a gente precisa também comer, precisa se alimentar. Vereador, o Republicanos ocupa um espaço de oposição aqui no Poder Legislativo. O senhor se posiciona nesse espaço de oposição, ou o senhor acredita que em 31 dias não é esse o propósito? E também como é que o senhor avalia toda a gestão do município de Itajaí com relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19? Ok. Em relação à oposição, veja só, nós do Republicanos, nós visamos principalmente a população, as pessoas que inclusive são o que faz a cidade existir, né? Porque não existe cidade se não houver população, né? Então, assim, nós somos a oposição daquilo que não é correto, tá? Daquilo que não é viável, mas em relação a fazer um bom trabalho, a ajudar as pessoas que realmente estão necessitadas, a fazer uma boa gestão, nós não somos oposição. Quando se fala de oposição, isso eu quero deixar bem claro, nós do Republicanos não concordamos com aquilo que não é correto, que não é certo, que não vem de encontro à população, vem apenas para prejudicar. Então nós somos oposição em relação a isso, mas a partir do momento, seja o atual governo que se encontra, que esteja realizando um bom trabalho em relação à população, então não tem como a gente ser oposição nesse sentido, se o que está sendo feito está sendo de grande valia para as pessoas, né? Então eu quero deixar isso bem claro, né? Que a gente tem que, se o atual governo errar, está aí a justiça para poder corrigir, tomar todas as medidas cabíveis, né? Mas uma vez o atual governo acertando, ajudando a população, porque esse é o principal objetivo, me desculpa, o principal objetivo é ajudar a população. Então, e nós torcemos para isso, nós estamos aqui para somar, né, dentro daquilo que é correto, que é certo. Com relação ao enfrentamento da pandemia, o governo municipal tem mais acertos ou erros para o senhor? Olha, em algumas partes, acertos, né? Em outras, alguns erros, né?
Então eu vejo assim que está meio equilibrado a situação, né? Não está, vamos dizer assim, tão ruim, como também não está tão excelente, como poderia ficar melhor ainda, na minha opinião. O senhor tem acompanhado também as mobilizações com relação à volta às aulas da rede particular, mas também da rede pública. Como é que o senhor acha que isso deverá ser resolvido? Porque até agora ainda há impasses, ainda há problemas resultantes do retorno às aulas. Mas como o senhor acha que isso pode ser resolvido daqui para frente? Eu vejo o seguinte, inclusive ontem nós tivemos uma reunião aqui no plenarinho com alguns professores e também esteve aqui com a gente uma pessoa aqui responsável por essa, como se diz, meu Deus, uma pessoa que faz parte ali do meio... Da Secretaria de Educação. Exatamente. E a gente ouviu os professores, ouviu, né, essa instituição falando sobre isso. Na minha opinião, é claro que estavam ali os demais vereadores também, né, os parlamentares, mas na minha opinião eu vejo assim que deveria sim voltar, mas com todas as precauções, com todos os cuidados necessários, porque nós temos que entender que já vamos para um ano de pandemia. Um ano onde que muitas coisas ficaram paradas, ficaram para trás, decretos e mais decretos foram feitos, e a verdade é que a população não aguenta mais, né? É claro que eu não estou falando daqueles que são desordeiros, daqueles que agem de maneira errada, né? Que acabam até disseminando mais ainda o vírus, mas eu digo das pessoas corretas e que, graças a Deus, é a maioria dos moradores aqui, dos itajaienses, né? Eles são corretos. Então nós temos que ouvir essa grande maioria, né? O que a grande maioria quer? É isso que nós, né, que trabalhamos, né, na parte aqui do poder público, né? Nós que somos, na verdade, servidores públicos, e a palavra servidor, Maurício, servidor público significa servir ao público, né? Então nós temos que servir, nós não estamos aqui para ser servidos pelo público, mas sim para servir as pessoas. Então a gente tem que ouvir com carinho, ouvir com atenção o que é melhor, o que vai ser melhor para a população, para que, assim sendo, que venhamos tomar medidas necessárias. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com a terceira e última parte do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do Republicanos, Carlos Souza Santos. Bom, vereador, 31 dias ocupando uma cadeira aqui do Legislativo Itajaiense como suplente, o senhor também já teve oportunidade de realizar algumas proposições aqui na casa. E algumas indicações, aliás, várias indicações para o bairro Cordeiros, pedindo pavimentação, redutores de velocidade, macrodrenagem, até mesmo estacionamentos na via pública. Como o senhor está percebendo os pedidos daquela comunidade? O senhor tem o contato com os moradores do bairro Cordeiros, o diálogo, e também como que o senhor avalia o atendimento do município às demandas daquela comunidade, que é uma das maiores do município? Exatamente, Maurício. É uma das maiores, né, no caso Cordeiros e São Vicente, né, uma das maiores, e a gente tem conversado com os moradores ali, né, de Cordeiro. Graças a Deus a gente tem uma boa relação com as pessoas ali, e não só de Cordeiros, né, que nós temos procurado fazer o melhor ali para atender a população ali, como também dos demais bairros aqui, né, porque um vereador, ele não é vereador apenas de um bairro, né, mas sim de toda a cidade, de todo o município. E ele tem que olhar todo o município. Claro, onde tem as carências, né, as necessidades maiores, a gente tem que olhar, né, também com atenção ali. Mas eu vejo assim que
o município pode desenvolver mais, pode crescer mais, pode ajudar mais ainda as pessoas, como ali em Cordeiros, né? E também na Murta, como também no Salceiro, enfim, em vários bairros aqui que são os bairros mais necessitados. E também eu vejo na questão que o atual governo, né, que tem procurado ajudar essa população, mas eu vejo que falta um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de dedicação para atender, inclusive as vias públicas também. Eu observo também que aqui em Itajaí existe assim um asfalto muito de má qualidade, né? Muitos buracos, a gente anda ou de bicicleta, ou de veículo, ou a pé mesmo, a gente se depara com uma situação assim muito triste, né? Porque são investimentos que são feitos e que muitas das vezes não são bem utilizados. E a gente vê porque custa caro, né? Fazer uma pavimentação, né? um asfáltico ali, custa muito caro. Então eu vejo que deveria ter um planejamento melhor para que antes de fazer os buracos já preparar primeiro ali, né, a via pública para a parte final, né, fosse ali o asfalto, para não ficar toda hora picando aqui, cortando ali. Isso traz um transtorno muito grande, inclusive ali onde eu resido atualmente, aqui no Cidade Nova, ali eles estão arrumando ali as ruas e fizeram ali os buracos para poder consertar a parte de canalização, tudo, e fizeram os buracos, depois vieram e colocaram um asfalto assim por cima, muito mal colocado. Então eu vejo assim, já estava ruim, né? E aí acaba, de uma certa forma, ficando pior. Então eu vejo que não é, você está falando mal, está criticando, não é criticando e nem falando mal, eu estou olhando com os olhos da população. O que a população me procura, as demandas que vêm chegando até a mim, né? E eu estou replicando aqui agora o que as pessoas pensam, é o que as pessoas falam, né? Elas não estão felizes com isso. Então a gente poderia ter um planejamento muito melhor para evitar esses transtornos para todos, os moradores, os visitantes, os turistas também, porque Itajaí é uma cidade turística, né? E isso fica, no meu ver, né, fica muito feio para a cidade. Com relação às localidades da zona rural do município de Itajaí, o senhor também tem pedidos de pavimentação na rua Domingos Rampelotti, ali no bairro São Roque. E como é que o senhor observa ali as demandas da comunidade, o que poderia ser feito para essas comunidades e como que elas têm interagido com o senhor, o que elas têm pedido de demandas do município? Bom, uma delas é exatamente sobre o asfalto, né? Alguns pontos também de iluminação também que precisam ser feitos, principalmente nessas localidades mais afastadas, né? Então essas são as demandas que chegam até a gente, né? Então eu vejo que poderia melhorar, né? Não estou falando que o serviço está péssimo, está ruim, mas tem como nós melhorarmos esse trabalho de iluminação, asfáltico, enfim, para que as pessoas se sintam mais seguras, né? Principalmente na área rural, né? Esses lugares mais distantes, como Itaipava, enfim, Salceiro, outras localidades, né? Vereador, agora eu quero que o senhor comente a respeito de um requerimento seu que se encontra feito ao prefeito municipal pedindo informações sobre a entrega de refeições no UPA, na unidade de pronto atendimento aqui do município. O senhor quer saber qual é a empresa? São diversas perguntas. O local de preparo das refeições, a média de refeições diárias servidas, existe um cardápio controlado? Como que surgiu essa demanda, esse pedido de informações e qual o propósito e o que o senhor pretende fazer com essas informações? Bom, esse requerimento, como a gente tem ouvido toda a população, inclusive os enfermeiros, os médicos, né? E que o que chegou ao meu conhecimento é que a empresa a qual estava fornecendo essa alimentação
para os nossos profissionais da área médica, que inclusive estão fazendo um excelente trabalho nessa época de pandemia, né? É que a comida estava chegando ali azeda, estragada, né? A comida não estava chegando bem até esses lugares de trabalho. Então, a demanda veio e, por isso, nós aqui, juntamente com os nossos amigos aqui vereadores, nós lutamos para aprovar essa demanda juntamente ao prefeito, né, atual, para que mudasse essa situação aí, porque não é correto, não é certo o médico, o enfermeiro trabalhar ali, dando a vida deles para salvar outras vidas e deixando a desejar na parte da alimentação. Então, eles me comunicaram, chegou até a mim essa demanda e a gente, né, juntamente com toda a executiva, inclusive do Republicanos, né, juntamente com o nosso atual presidente, o Vitor, né, que é o atual presidente do Republicanos aqui em Itajaí, juntamente também com os demais assessores, todos que estão envolvidos, porque, como diz, né, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, nós estamos juntos, mas para fazer o melhor para a população, assim também como para os médicos, os profissionais que brilhantemente têm exercido da melhor forma possível o seu trabalho. Vereador, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço pela sua disponibilidade, por ter aceito participar desse programa tradicional já dos parlamentares de Itajaí para expor suas ideias, seus planos, seus projetos aqui no município. Muito obrigado e um bom serviço, uma boa continuidade aí de atividade política, de movimentação entre a comunidade. Muito obrigado, Maurício, TV Câmara e todos os internautas, todos que estão assistindo, né, essa programação. E nós estamos aqui para poder juntos fazer o melhor para Itajaí, porque Itajaí é uma cidade maravilhosa. Muito obrigado, Maurício, e a todos. Estamos juntos. Obrigado a você também que acompanhou nossa entrevista. Lembrando que esta e outras entrevistas são transmitidas no canal 14 da NET e estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até a próxima!